A doutrina espírita, mais conhecida como Espiritismo, surgiu na França em 18 de abril de 1857, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. A obra foi organizada pelo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, bacharel em Letras e em Ciências, discípulo do grande educador Pestalozzi e poliglota. Rivail atribuiu a autoria da obra a Allan Kardec, nome que recebeu quando viveu em uma outra encarnação na civilização dos druidas. Ele não achou justo intitular-se autor da obra por considerar que os textos não eram seus, e sim dos espíritos que se comunicaram por diversos médiuns. Como se deu o encontro de Allan Kardec com os médiuns? Com os espíritos que o orientaram? Que método foi utilizado para a comunicação? E as mesas girantes? Foi em 1854 que o Sr. Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes, em conversa com o Sr. Fortier, magnetizador com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre o magnetismo. O Sr. Fortier lhe disse um dia: Eu tenho quase certeza, meu caro professor Rivail, de que estamos diante de uma coisa bem mais extraordinária. Não só se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também podemos fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Mas, Fortier, isso é uma outra questão. Eu acreditarei, quando vir e quando tiverem me provado, que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbulo. Até lá, meu caro amigo, permita-me que eu não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Meu caro professor, eu aceito a sua ponderação, mas me surpreende o seu ceticismo. Fortier, cada coisa no seu tempo. Certamente, meu caro professor, certamente. Esse era o princípio do estado de espírito do Sr. Rivail. Estava sempre pedindo provas e querendo ver e observar para crer no estudo tão atraente das manifestações do além. Me encontro diante de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza e que minha razão repele. Não vi nem observei nada. As experiências feitas na presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entra ainda no cérebro. No início das comunicações, naquela época em Paris, outros métodos foram utilizados com grande lentidão para obtenção de mensagens, conforme nos explica Geraldo Guimarães. Em 1848, 9 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos por Allan Kardec em Paris, lá nos Estados Unidos, em Hydesville, Rochester, havia 2 meninas, Margarida e Catarina, que moravam numa casa de madeira. Ouviram subitamente pancadas no teto, nas paredes, no chão, e elas, depois de algum tempo, perguntaram, afinal de contas, quem é que está aí? É o senhor Perrachado, que era o apelido do diabo? Então, elas disseram-lhe, se for o senhor Perrachado, dê 2 pancadas. Se não for, dê 3 pancadas. E ouviram a primeira pancada, a segunda e a terceira. Elas então começaram a tentar fazer perguntas, obter respostas, até que a notícia se espalhou. Vieram padres que benzeram a casa, protestantes que oraram em torno da casa, veio inclusive a polícia, e apesar disso, as pancadas continuavam. As meninas então organizaram um alfabeto, e através de pancadas, aquela coisa estranha denominou-se Charles Rosma, um espírito
que vivera ali naquela casa quando ela era uma hospedaria e fora assassinado para que lhe roubassem $600. As meninas se tornaram conhecidas na América, no mundo inteiro, e foi ali que começou os fenômenos notáveis da mediunidade no chamado New Spiritualism nos Estados Unidos da América do Norte. Lá na França, alguns anos depois, o fenômeno começou a tomar conta de Paris. Era o fenômeno das mesas girantes, mesas redondas de 3 pés que se movimentavam, que se erguiam, e as meninas colocavam as mãos sobre a mesa e perguntavam: mesinha, eu vou me casar antes dos 14 anos? Se for verdade, dê 3 pancadas. Se for mentira, dê 2 pancadas apenas. Aí a mesinha dava 1 pancada, dava 2 pancadas e parava. Ou então, dava a 3ª pancada, e assim as meninas brincavam. E foi a partir dessa brincadeira que o fenômeno foi tomando conta e que os espíritos começaram a falar, a conversar, a dar mensagens. Finalmente, utilizaram-se de uma cesta, a cesta de bico ou tupia. Colocavam a mão sobre a cesta, na ponta da cesta havia um lápis, e então a cesta escrevia num papel, respondendo às perguntas que eram feitas. Foi exatamente nessa ocasião que o nosso notável mestre, futuro codificador, Hippolyte Léon Denis Rivail, professor emérito, começou a examinar o fenômeno, que vinha pela cesta de bico, que vinha pela prancheta. Havia uma série de mecanismos de escrita, e ele foi, pouco a pouco, obtendo respostas às perguntas que fazia. Perguntas complexas sobre filosofia, sobre psicologia, sobre história, sobre ciência, e a cada resposta ele se estarrecia, porque as meninas eram semi-alfabetizadas. No entanto, naquela circunstância, demonstravam conhecimento além da imaginação. E, finalmente, aquelas coisas extraordinárias, aqueles vultos notáveis, aquelas vozes misteriosas anunciaram: nós somos aqueles que viveram na Terra. Atualmente, após 150 anos do surgimento do Espiritismo, a psicografia e a psicofonia são os meios mais comuns de comunicação com os espíritos. As reuniões mediúnicas são realizadas nos centros espíritas, com a presença de médiuns previamente preparados para as tarefas da comunicação, com os objetivos de socorrer encarnados, doutrinar espíritos sofredores e receber orientações dos espíritos superiores. Ao tempo de Allan Kardec, um fenômeno mediúnico notável era o fenômeno dos efeitos físicos e das materializações. Mas 150 anos se passaram. A doutrina espírita trasladou-se da França para o Brasil. E aqui, em nossa pátria, no chamado coração do mundo e pátria do Evangelho, os fenômenos se multiplicaram. A princípio, parecidos com os da França, mas na atualidade pontificam 2 fenômenos mediúnicos especiais. É o da psicofonia, através do qual os espíritos falam diretamente pela boca dos médiuns, e o da psicografia, que é o grande canal de envio de notícias do mundo espiritual. Nós temos em nossa pátria o trabalho monumental de 2 notáveis médiuns, Francisco Cândido Xavier, que psicografou 419 livros e que espalhou-os pelo mundo todo em mais de 400 traduções. Divaldo Pereira Franco, com quase 200 títulos diferentes, também traduzindo-os para idiomas de toda a terra. Essas 2 mediunidades são os grandes portais da atualidade. Primeiro porque, pela psicografia, a mensagem fica gravada. Ela permanece, fica à disposição das pessoas que podem lê-la, relê-la, examiná-la, estudá-la, guardá-la como um patrimônio, descobrindo na sua intimidade as grandes facetas da revelação espírita, que continua abrindo seus horizontes para que não haja mais nenhuma dúvida de que não há morte, de que a vida continua e de que a evolução se faz através das reencarnações,
até que um dia o homem se liberte e se aperfeiçoe. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram. E na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. No ano de 1855, Rivaio teve contato com um antigo amigo, o Sr. Carlotti. Ele foi o primeiro a lhe falar sobre a intervenção dos espíritos e sobre coisas surpreendentes que ele presenciara em reuniões mediúnicas. Eu tenho pensado bastante sobre tudo que nós temos conversado, meu caro professor, e eu cheguei a uma conclusão. Um dia, meu caro Rivaio, você será um de nós. Não digo que não, Carlotti. Veremos isso mais tarde. Eu tenho certeza. Nesse mesmo ano, em maio, Rivaio esteve na residência da sonâmbula Senhora Roger e do Sr. Fortier, seu magnetizador. Lá, ele encontrou o Sr. Patier e a Sra. Plena Maison, que lhe convidaram para assistir pela primeira vez uma sessão espírita, onde as mesas corriam e giravam. Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes. E isso em condições tais que a dúvida não era mais possível. Vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica. Entrevi sobre essas aparentes futilidades alguma coisa muito séria, como que a revelação de uma nova lei, que a mim me prometia aprofundar. A escrita mediúnica, a psicografia com outros nomes, foi o fenômeno mais importante depois dos fenômenos de materialização, quando os espíritos se corporificavam para exame. Porque foi através dela que se constituiu a doutrina espírita. Os espíritos escreviam as teses, os regulamentos, as revelações e as diretrizes. Encontramos, no início, técnicas as mais variadas. Por exemplo, para evitar embuste, duas jovens colocavam as mãos
duas mãos, em espaços diferentes da cesta, e ela escrevia sobre ardósia ou sobre papel. Isso evitava o controle de uma mão só. Naquele tempo também, logo após, os médiuns fizeram experiências incríveis. Colocavam a ardósia dentro de uma caixa de metal, fechada a cadeado. Alguns minutos depois, quando as caixas eram abertas, na ardósia havia mensagens escritas. Várias técnicas foram desenvolvidas, sendo que finalmente não havia mais a menor dúvida de que a utilização do lápis diretamente na mão do médium era o mais indicado, o mais rápido, o mais veloz, permitindo que as mensagens viessem numa velocidade muito grande. Essa técnica foi se espalhando por toda a Europa, pelo mundo inteiro, e a psicografia mecânica, isto é, aquela em que os médiuns não tomam conhecimento do que está acontecendo, e a psicografia intuitiva. No início, a mecânica era ideal para atestar que não havia nenhuma influência do médium. Afinal de contas, eles desconheciam, na maioria das vezes, os temas sobre os quais estava escrevendo. Allan Kardec teve a oportunidade de conversar com as meninas do Dan, por exemplo, e verificar que elas desconheciam a maioria dos temas sobre os quais escreviam. No entanto, escreviam como se fossem velhas conhecedoras daquele tema. Na verdade, eram os grandes vates da poesia, eram os grandes vates da técnica de escrever, eram os nomes mais notáveis que ali vinham e colocavam as suas ideias, traduzindo as leis espirituais para a Terra, compondo a base e a estrutura do Livro dos Espíritos. Na residência do Sr. Roger, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille teve a oportunidade de conhecer a esposa dele. E ali, aquela senhora, que era conhecida pelo seu sonambulismo, que não é o sonambulismo que conhecemos das pessoas que saem andando e dormindo, mas é uma técnica semelhante à mediunidade. Sonambulismo é um sono mais apurado, é um sono mais detalhado, é um sono em que o espírito liberado do corpo guarda lembranças perfeitas de tudo aquilo que está acontecendo. Com isso, os médiuns sonambúlicos podiam, sem estar no estado mediúnico adequado, trasladar a mensagem dos espíritos, descrever o que estava acontecendo, inclusive ditar mensagens para as pessoas que ali se encontravam. Era uma técnica que se multiplicava, pois esses variados tipos de mediunidade permitia estudos, verificações, perquisições, para que os processos fossem cada vez mais aprofundados e os pesquisadores compreendessem o que era, na verdade, a psique humana, o seu desdobramento, as suas possibilidades, os seus recursos mediúnicos e sonambúlicos. O Sr. Fortier, grande amigo do professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, era um excelente magnetizador. E ele induzia determinados sensitivos ao estado sonambúlico, precipitando o fato, embora ele pudesse também acontecer espontaneamente. Fortier sabia que o professor Hippolyte estudara, enquanto estivera em Verdun, na Suíça, profundamente o chamado magnetismo, mais conhecido na época pelo nome de mesmerismo. Franz Anton Mesmer, na Alemanha, estudara e levantara a ideia de que o homem era possuidor de uma energia, uma bioenergia, que ele podia transferir para outras pessoas, provocando uma série de fenômenos, emudecendo, fazendo a visão se dilatar, fazendo com que as pessoas adormecessem, inclusive provocando curas de alguns males psicológicos. O magnetismo, portanto, surgia na França como sendo um portal maravilhoso, um mundo extraordinário de possibilidades, que seria estudado profundamente no decorrer dos tempos. Uma das primeiras conclusões do professor Rivaio foi sobre a natureza dos espíritos. Eles são as almas dos homens, não possuindo a soberana sabedoria, que o seu saber é limitado ao grau do seu adiantamento.
Além disso, constatou a existência de um mundo invisível aos olhos humanos. Assisti a outras reuniões e iniciei os meus primeiros estudos sérios sobre o Espiritismo. Apliquei a essa nova ciência, como até então tinha feito, um método de experimentação. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Era uma completa revolução nas ideias e nas crenças. A chave do problema tão obscuro, do passado e do futuro. Depois de suas primeiras participações em reuniões espíritas realizadas nas residências de amigos e das primeiras conclusões sobre a existência dos espíritos e de um mundo invisível que nos cerca, o professor Rivaio iniciou estudos e pesquisas que iriam assinalar uma nova era para a história da humanidade, o advento da doutrina dos espíritos, o Consolador prometido por Jesus. Utilizando o método de experimentação, Rivaio iniciou a catalogação de mensagens. Foram aproximadamente 50 cadernos de comunicações vindas de diversos médiuns. Organizou-as por assunto dentro de uma sequência lógica que permitisse a sua análise, em princípio, para responder às suas próprias indagações.
Estudando as mensagens, percebi que haviam lacunas a serem preenchidas, principalmente no campo da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Comecei a levar perguntas para serem respondidas pelos espíritos nas reuniões. As respostas eram tão ricas de detalhes e tão completas que não deixavam dúvidas sobre os assuntos levantados. Inclusive, um desses espíritos identificou-se como o meu espírito familiar. Ontem à noite eu vi pancadas em minha casa. O que você queria dizer? Quem é você? Sou o teu espírito familiar. Para ti, chamar-me-ei a verdade. Estava chamando sua atenção para um erro no capítulo que trabalhaste ontem. Em todas as épocas da humanidade, vamos encontrar a preocupação do homem a respeito dos seus guias espirituais. Espíritos que os orientam no seu cotidiano. Recebeu, em várias épocas, nomenclaturas diferenciadas. Allan Kardec teve tanta preocupação com o assunto que, a partir da pergunta 489 até a pergunta 521 de O Livro dos Espíritos, ele faz questão de fazer abordagem a respeito do assunto e recebe como resposta de que eles são variações desses protetores, são espíritos que não têm uma grande elevação moral, porém já têm uma certa vinculação com os seus protegidos, através de vidas passadas ou de vivências presentes, e por essa razão, com essas vinculações, têm a facilidade de intercambiar, dando orientações para a sua vida cotidiana. Fala a respeito dos anjos protetores, guias espirituais, como espíritos de alta envergadura moral, que recebem como dever e responsabilidade orientar e acompanhar os seus protegidos no cotidiano das suas vidas. Essas vidas podem ser 1, 2, 3, não importa. O importante é que eles sempre estarão próximos dos seus protegidos. Quanto mais Rivaio avançava nas pesquisas, nas comparações e nas conclusões, percebia que aquele material precisava ser divulgado para o mundo. As informações ali contidas seriam fundamentais para o início de uma nova era. O véu que Jesus lançara sobre algumas questões seria definitivamente levantado. Nesse momento, Rivaio decide publicar uma obra, ou talvez várias obras. Percebe a grandeza do trabalho e a premência da sua divulgação. Foi assim que mais de 10 médios prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, lançada em 18 de abril de 1857. Mas Allan Kardec não trabalhava sozinho. Acompanhando os pensamentos do codificador, mormente quando entrava em ensimesmamento, em meditação, uma figura silenciosa se aproximava e mãos meigas tocavam levemente o ombro e os cabelos do codificador. Amélie Gabrielle Boudet, a esposa, a quem ele chamava docemente de Gabi. Era aquela criatura que chegava nos momentos especiais para dar um toque de inspiração e de ternura ao trabalho do codificador. Tão notável era aquela criatura que num dos casos interessantes de premonição ou pré-cognição ocorrido com Allan Kardec, ela estava
participando. Notável em conhecimento, cultura, professora, educadora emérita, era também a auxiliar do codificador nas suas tarefas. Tanto que, no notável fenômeno de precognição, Kardec previu a própria desencarnação. Chamando-o a companheira, lembrou-a que ele teria um compromisso muito importante, uma palestra na inauguração de uma livraria. E disse a ela: Gabi, se porventura, por algum motivo, eu não puder comparecer, você irá ao meu lugar. E em outra ocasião, diz a mesma coisa. E mais tarde, volta a relembrar a companheira: se eu estiver muito doente, ou se porventura estiver desencarnado, não deixe de comparecer à inauguração da livraria. E foi exatamente o que ocorreu, demonstrando o valor notável dessa criatura. Mas não era apenas nesse aspecto que os dois se entrelaçavam estreitamente. Era um casal unido, demonstrando o valor que dava o codificador à família. Um caso interessante ocorreu na cidade de Lyon. Estando ele nessa cidade para realizar uma conferência, um jovem que havia se encantado com o Livro dos Espíritos, depois de vê-lo em uma livraria, adquiriu, leu e se encantou. E descobrindo que o codificador estaria na sua cidade para fazer uma conferência, de imediato correu buscando encontrar o grupo onde estaria falando o mestre lyonês. Esse jovem apaixonado era Leon Denis. Mas naquele dia da conferência ocorreu um fato que veio de encontro às suas aspirações. Havendo mudado o lugar da conferência, ninguém queria faltar, ninguém queria perder a fala do codificador. E como ele era o mais jovem, foi o escolhido para ficar na porta do local onde seria a conferência e indicar aos companheiros para onde havia se trasladado. Aborrecido, triste, porém compreendendo a necessidade desse trabalho, ele permaneceu ali. E no dia seguinte, sabendo onde estava Allan Kardec hospedado, tomou do seu livro e correu à casa. Desejava ter a assinatura do codificador. E quando chega diante da casa, olhando através das barras do portão, ele vê que Allan Kardec vem se aproximando de braços dados com a sua companheira, que tinha nas mãos uma cestinha. Logo, aproximando de uma cerejeira coberta de frutos, ele sobe em uma escada e começa a retirar os frutos que vai oferecendo a Gabi e ela colocando no cesto. A imagem é encantadora. Leon Denis observa aquela cena e pensa no espiritismo, e pensa na família, em como o codificador em cada momento é a expressão ideal daquilo que ele desejou e realmente passou na codificação. Leon Denis guardou aquela imagem e continuou num trabalho notável, crescendo paulatinamente, até se transformar no maior filósofo da doutrina espírita. Ergue-te, humanidade, vamos aplaudir aquele que brilhou na terra como o sol, que amou, compreendeu, viveu para servir. O mestre Allan Kardec, espírito de escola. Herói da caridade, o povo te proclama, e dia a dia bendizemos o teu nome. É luz em nossas almas, acendendo a chama do amor, tesouro que a ferrugem não consome. Avante, meus irmãos, o mestre nos convida. Busquemos conhecer a codificação. A essência da verdade, nela está contida. É Cristo a esclarecer a fé pela razão. Sublime benfeitor,
teus passos seguiremos, e eternidade afora, nós te amaremos mais. Em nome do Evangelho, nós te exaltaremos. Glória a Kardec nos planos celestiais. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Após o lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec percebeu que seria necessário desdobrar as questões, analisando aspectos com maior profundidade. Mas 4 obras vieram em seguida: o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1868. Houve outros fatos importantes para a propagação do Espiritismo que fizeram com que ele chegasse aos 4 cantos do mundo. A publicação mensal de uma revista espírita que se tornou um marco da divulgação do Espiritismo. A fundação da Sociedade Espírita Parisiense, que serviu como modelo para milhares de instituições espíritas que se espalharam pelo mundo, principalmente no Brasil.
a divulgação da doutrina espírita pela tribuna por Allan Kardec em uma viagem que ele realizou em 1860 à cidade de Lyon, no Centro Espírita de Brotteaux, dirigido por um operário, o Senhor de Joux. Boa noite. Meu irmão Allan Kardec, quanta honra, quanta alegria. Meu irmão de Joux, que Jesus abençoe os teus esforços. Senhores, senhoras, que Jesus nos abençoe. Quando se considera o estado atual da sociedade, é-se tentado a olhar sua transformação como um milagre. Pois muito bem, este é o milagre que o Espiritismo pode e deve realizar, pois que está nos desígnios de Deus, e isto com auxílio de uma divisa: fora da caridade não há salvação. Em 1858, Allan Kardec abriu um novo meio de comunicação com a comunidade espírita internacional, ao iniciar o lançamento da sua revista, a Revista Espírita, mensalmente. Através dela, ele conversava com o mundo inteiro, recebia cartas, recebia informações, apresentava a sua maneira de pensar, as interpretações, e durante 12 anos, até a sua desencarnação, a Revista Espírita foi publicada mensalmente por ele, guardando no seu bojo um material fantástico, informativo, esclarecedor, até material que não se encontram nos livros básicos da codificação. Após a sua desencarnação, a Revista Espírita continuou sendo apresentada ao mundo e até hoje aí se encontra. Só que, na atualidade, patrocinada pela Federação Espírita Brasileira, que a edita em francês, em espanhol, em português, em italiano, fazendo com que o pensamento de Allan Kardec e a revista notável que ele criou continue sendo um tesouro para a humanidade. Vale recordar que Allan Kardec publicou na sua revista um acontecimento extraordinário, que foi o lançamento no Brasil, por Luiz Olímpio Teles de Menezes, do primeiro jornal espírita do nosso país, Eco de Além Túmulo. Podemos destacar, entre muitos trabalhadores, o incansável Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que ficou conhecido como Kardec brasileiro. O movimento espírita ganhou uma amplitude tamanha, de tal forma que nós vamos observar que em toda a sua sequência, o mundo espiritual tem a preocupação com aqueles que têm a responsabilidade de direcioná-la. No momento crítico do movimento espírita brasileiro, quando havia divergências de opiniões e divisões, alguém foi chamado para representar a visão real de Allan Kardec do mundo espiritual nesse movimento. Essa criatura foi o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra chegou ao movimento espírita a partir do instante em que ele se defrontou com o Livro dos Espíritos. Apaixonou-se por tudo aquilo que o mundo espiritual havia oferecido à humanidade. E por essa razão, engajou-se também no movimento, abandonando a vida política, que tinha sido um referencial na sua existência. A partir de então, o seu pensamento lúcido, a sua visão clara, transformou-o num diretor, num orientador de outras criaturas. Por essa razão, na Federação Espírita Brasileira, ele se transformou em um dos seus diretores, presidente da casa. E, com o seu pensamento e lucidez, foi direcionando a ideia espírita, exatamente como Kardec nos-la apresenta
nos finalmente do Livro dos Médiuns, falando a respeito das sociedades espíritas. A firmeza de caráter de Dr. Bezerra logo impôs sobre todos aqueles que participavam do movimento espírita. E por essa razão, nós temos hoje um movimento íntegro, perfeito, onde os 3 aspectos da doutrina apresentam-se com clareza: o aspecto filosófico, científico e religioso, não permitindo que esse tripé fosse despedaçado. Essa tarefa do Dr. Bezerra, esse trabalho do homem brilhante que ficou conhecido e é conhecido por todos nós na atualidade como o nosso Kardec brasileiro. E entre outros aspectos do seu caráter, pela bondade, pela integridade, pelo amor ao próximo, ele é o médico dos pobres. Pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, comunicabilidade com os espíritos, a existência de Deus e a existência do mundo espiritual são os princípios básicos da doutrina espírita. Allan Kardec sucumbiu a 31 de março de 1869, vitimado pelo rompimento de um aneurisma. Seus despojos foram depositados no cemitério Père-Lachaise, em Paris, na França. Partiu para o mundo dos espíritos, deixando cumprida a sua missão, o que lhe otorgou o título de codificador do Espiritismo.